Amigos internautas, seguidores do canal da Brad, este é o Sampa Mais Digital, o podcast da Brad. Hoje a gente tá em casa, a gente tá com amigos. Obrigado, gente, valeu pela presença. Valeu. Feliz de estar aqui. Muito bom. A gente tá aqui com Roberto Júnior, Robert Jr., Downey Jr. Jr., da KPI, Luiz Rigo, grande amigo, obrigado. Ô, Lucas, obrigado. Valeu pela querido. presença. Valeu. E a gente hoje está com o co-host Fábio Correia, da agência Abacaxi. Obrigado pela presença, meu amigo. Hoje seremos, no último episódio, o penúltimo, a gente era Bebeto e Romário. Hoje você quer ser quem? Cara, não manjo nada de futebol, hein? Se for tênis, a gente pode tentar. aí. Tênis? Então pronto. Você é o Nadal, eu sou o russo lá. Aí. Pode ser? Opa, com Vai de certeza. Federer, vai. Com certeza. Federer, pronto. Então, por favor, pessoal, antes da gente entrar no tema, se apresentem. Claro. Minha trajetória ela começou ali, já faz aí 20 anos, né? Ela é dividida ali em duas etapas, né? Uma é do outro lado do balcão, né? Então, ali ainda quando o marketing era bem analógico, ainda como quase uma subsidiária das áreas comerciais. E aí sempre tive, né, o privilégio de trabalhar com transformação digital. Mesmo lá atrás, ainda sendo analógico, eu tive esse privilégio que acabou me dando uma boa base ali para que eu pudesse, de certa forma, iniciar a minha jornada empreendedora, né? Então, foram ali quase 10 anos, passando ali por empresas do segmento de varejo, tecnologia, educação. E aí, uma hora, né, realmente eu olhei e falei, pô, preciso empreender. Acho que é o que realmente a gente tem, pelo amor, pela paixão ali pela tecnologia. Eu falei, pô, cara, eu acho que esse é o caminho. E aí foi quando a MediaMath chegou no Brasil, lá em 2014. E aí eu falei, poxa, eu vou me aprofundar nesse tema aqui da mídia programática e acho que aqui tem um business. E aí, desde então, a gente spin-offou ali naquele primeiro momento a Programind, que era uma trading desk, né? E que hoje se derivou aí para ser o que é a KPI, né? Com isso, a gente então começa a atender ali a Macan Health, né? Que é a unidade de negócio de saúde da W Macan. A gente passa a ser exclusivo dessa empresa, então a gente passa a internalizar esse time para poder, de fato, fazer essa transformação digital também dentro da agência, né? E era um pouco dos aprendizados que a gente também já vinha trilhando ali para poder dar esse próximo passo, né? Que era realmente migrar de trading desk para uma plataforma de tecnologia como um todo. E aí, numa campanha global, né, uma campanha de vacinação global de HPV, a gente fez um dashboard lá com os conectores do DataSUS, então a gente conseguiu provar muito bem. E aí, a partir dali, a gente começou a sequenciar uma série de vitórias de concorrências sequenciais ali, que eu falei, poxa, aí sim eu acho que encontrei o business que eu preciso para realmente destinar ali um foco maior, né? E aí, então, nasce a minha história na KPI, já há quase 10 anos aí de trajetória. A KPI passou por diferentes momentos, né? Começou ali como self-service, depois foi passando e migrando ali para um enterprise, e hoje volta ali para um negócio mais consultivo também. E no meio disso, né, como empreendedor de startup, a gente sabe a dificuldade que tive que ir construindo outras possibilidades também de geração de receita. Empreendedor nato, Empreendedor né, nato, cara? Tá no teu exatamente. sangue, né? E aí foi quando a gente spin-offou. A gente tinha um time muito, muito bom na época, e aquele sobe e desce, aumenta, diminui, né, equipe. E eu tinha um time muito bom, a gente acabou spin-offando uma consultoria de transformação digital, que logo depois veio a ser adquirida por uma grande agência do mercado de eventos, né? E para finalizar, eu tive ali também uma trajetória ali de pouco mais de um ano em sala de aula, então rodando o Brasil aí, dando aula no Disruptive MBA, que, enfim, acabou sendo um grande complemento aí para que eu pudesse ter todos os skills para estar à frente hoje desse negócio que é tão prazeroso. O Beto, que é um inquieto,
né? Até na cadeira. Então não tinha como fazer um caminho diferente, né, cara? Legal pra caramba. KPI, a gente na Hero é cliente, então a gente conhece bem Legal. o trabalho de vocês. Legal pra caramba, cara. Luiz Rigo, por Fala, meu favor. Cara, eu sou publicitário de formação. Essa e- voz de locutor, né? Até desculpa, É. essa Mas voz de ele locutor. foi radialista. Tá explicado. Mas o meu programa eu não apresentava, não. Eu só produzia o programa. Ah, entendi. Quem Mas apresentava podia era o- ficar ali na frente, hein? Não, toda vez que eu falo que eu tive programa de rádio, todo mundo acha que eu apresentava, né? Mas quem apresentava era o Casagrande, o Nazi e o Eduardo Olha Afonso. só, É, sério? Já É, pode foi no trocar de começo dos anos profissão. 2000, lá na Rádio Brasil 2000. Caraca, eu fico imaginando. Mas é uma história para um outro podcast. Fico imaginando o Tem Casagrande história. na mesa. Tem história esse programa, cara. Mas enfim, acho que sou o mais velho da mesa, né? Tem história pra caramba, mas eu vou editar aqui pra gente não perder tempo do podcast contando as minhas histórias. Bom, mas enfim, eu tenho uma história de empreendedorismo também, mas aí eu acabei alternando momentos como executivo, já fui diretor de agência, tive programa de rádio, fui publisher de revista, fui diretor de novos negócios, mas enfim, ao longo dessa trajetória, eu me especializei na modelagem de negócios, na modelagem de projetos, de produtos. E eu estava como executivo de uma grande data tech brasileira, quando a gente se aproximou da KPI. Aí eu conheci o Beto, todo o time da KPI, e a gente criou uma relação muito próxima, primeiro como cliente, depois como parceiro de negócio, evoluímos ali para um... Depois na mesa do bar também, né? Pô, sempre. Sempre. E aí a gente evoluiu até para um deal dessa Datatec com a KPI e eu migrei dessa empresa para a KPI como partner e como chefe de estratégia. Sou Chief Strategy Officer da KPI hoje. E aí a jornada, a gente vai falando sobre ela aí ao longo do tempo, mas o empreendedorismo sempre teve muito forte. Eu estava muito tranquilo lá no meu canto, vim para cá empreender e quebrar um pouco de cabeça com a turma. Mas, cara, está sendo uma jornada muito, muito enriquecedora. Um outro inquieto. Total. O empreendedorismo brasileiro é feito disso, né? Só tem fera, né? Basicamente, se a gente Só. estivesse no jogo de tênis aqui, Mas eu sei que o seu seria um currículo mundial aqui, ó. também, o seu currículo, meu amigo, é de peso. Bora lá, né? Compartilhar um pouquinho. Eu acho que talvez eu deva ser um dos mais novos aí, né? Mas acho que vamos dizer aí de experiência, mas como você comentou, né? Ó, eu só pareço velho pela barba e cabelo ou falta de, né? Mas acho novinho. É isso. Todos somos, né? O que importa é o espírito. É isso. É isso. Bem, então acho que contando um pouquinho, né? Eu sou o Fábio, talvez, como disse aí, talvez o mais novo. Formado em publicidade e propaganda, acho que acredito que como vocês também. Começando agora essa jornada de empreender, né? Acho que talvez como um inquieto, acho que como vocês também. Comecei a entender que precisava fazer algumas mudanças ali. Aí, no entanto, surgiu o nome aí da Abacaxi, que é justamente a ideia de descascar o marketing digital e comunicação de algumas agências. Ah, né? é isso? Vem daí? Isso, vem daí. Acho Pô, que tem uns abacaxi conceito, pra né? você desenrolar ali. Cara. Ô, isso aí é bom, O hein? que não Vamos falta é isso. abacaxi, O que cara. não falta é abacaxi. Cara, Tá no lugar certo. Exato. Abacaxi tem em todo lugar, né? E eu acho que a ideia quando a gente fala sobre marketing digital, é ser uma coisa mais leve, um pouco mais doce e justamente trazendo para o que vocês falam, né? Saborear bons resultados ali. Acho que é a ideia da poético, hein? importância. Gostei. Poético, bom. né? Poético. E acho que, basicamente, quando a gente pensa aí nesse crescimento, né? Dá para trazer aqui para esse tema que a gente vai falar hoje, que eu acho que justamente a gente trouxe grandes feras para poder falar. A gente vai falar um pouquinho sobre a maturidade analítica das agências, né? A Abacaxi com certeza futuramente vai bater lá na porta de vocês, que a gente vai precisar de uma ajuda aí, e com certeza a gente quer saber um pouco mais de vocês. Queremos. Como é isso, né? O que é a maturidade analítica? Cara, posso? Pode começar. Bom, maturidade analítica, cara, acho que é importante a gente alinhar que isso faz parte de um processo de cultura de dados. Então, o quão você, numa jornada de dados, né, de chegar até o data-driven, ou seja, ser orientado por dados, orientar as decisões por dados, a maturidade analítica vai medir, né, o quão você está evoluído nessa jornada. E nesse processo você tem coleta de dados, cruzamento de dados, processamento de dados, visualização, geração de insights, e aí você tem toda uma jornada a
a ser percorrida até você chegar mesmo lá na frente e não só mais analisar os dados de maneira retroativa, né? Porque hoje o que a imensa maioria faz é analisar métricas e indicadores de períodos passados para poder olhar aquilo, analisar aqueles dados, mas isso é retroativo. Né? Você está olhando para o que aconteceu e onde você está hoje. E aí você tem uma série de processos para evoluir nessa jornada até chegar numa predição, né? Começar a gerar insights do que pode vir a acontecer. Então, a maturidade analítica é o quão evoluído você está nesse processo, que é um processo, no final do dia, sobre dados. É basicamente... E complementando, todo mundo, de certa forma, que tem um processo, né, aquela famosa mandala da Gartner, né, processos, pessoas e tecnologia, já, de certa forma, tem um nível de maturidade analítica. Então, não importa qual é a ferramenta ou se o seu processo ele ainda não é tão bem desenhado ou evoluído, tem muitos touch points ou não, você já, a partir dali, já demonstra que tem uma maturidade analítica. Agora, o entendimento de se esse nível é alto, baixo, médio, aí, obviamente, é como você vai evoluir nessa jornada, né? Eu acho que tem alguns sinais que você consegue observar, né? Então, acho que ter uma pessoa dedicada hoje nessa atividade, a gente viu durante anos e anos agências trazendo muito esse cara híbrido, né? O cara de mídia, o cara de social media também fazendo ali muitas vezes esse papel e até saindo um pouco, né? Então não importa o tamanho da agência. Essa é uma demanda que se não tem uma pessoa dedicada, o CEO tem que assumir. Ele tem que ter... eu acho que tem também a periodicidade, uma periodicidade de entrega, ou seja, você tem um processo mínimo ali com uma periodicidade, alguma ferramenta, ainda que seja um Excel. Então, poxa, eu tenho um processo, eu passo esses dados via planilha. Cara, eu tenho não sei se é uma maturidade analítica alta, mas eu tenho uma maturidade analítica, eu tenho um processo, eu tenho uma entrega, tenho uma ferramenta, né? Um conhecimento mínimo de métricas, né? Eu acho que não adianta medir aquilo se você não sabe para onde está indo, né? Me diga uma coisa, quais são os momentos dessa maturidade? Como é que a gente separaria isso em steps, né? Para a gente entender um pouquinho desse... que nível de maturidade a empresa está, né? A agência está. Como é que é? Se você pegar, o Beto colocou, pegar aquele framework do Gartner, que é antigo, mas que traduz muito do que é necessário para qualquer processo, mas para processo de dados principalmente. Pessoas, processos e tecnologia. Então, se você tem algum nível... Primeiro é o seguinte, você vai desenhar um processo que, como eu falei, que ele começa na coleta de dados. Então, o quão automatizada está essa coleta? Ela é manual? Você tem ferramenta para isso? Você tem tecnologia para fazer essa coleta? Depois você vai cruzar quantas fontes de dados você vai incluir nesse processo teu para chegar a alguma decisão, algum insight para tomar uma decisão lá na frente. O que você tem de tecnologia, de processamento, de cruzamento desses dados? O que você tem de tecnologia para visualização desses dados, para transformação desses dados? Então você vai colocando, de novo, processo, tecnologia dentro para otimizar esse processo e pessoas cada vez mais capacitadas para isso, né? O Beto comentou rapidamente, né? Tinha muito em agência que o mídia teve uma época que virou BI, né? Exato. Aí o social media virou o BI dos indicadores de social. Cara, isso nada mais é do que você extrair uma métrica que aconteceu ali e qual é o trato que você está dando nisso? Como ela está gerando valor? Principalmente porque no final do dia é sobre gerar valor para o teu cliente e gerar, consequentemente, valor para a agência. Posicionamento estratégico, tudo isso. E essa jornada é uma jornada super sensível, né? Então, às vezes você está fazendo uma super boa coleta de dados, mas você não tem uma apresentação, uma visualização de resultados adequada. Ou seja, não se adapta ao cliente, ele não consegue ter uma rápida interpretação,
Ou, poxa, eu não gero insights, eu só entrego os resultados, ó, se vira com isso aqui. Eu não falo, cara, ó, tem aqui um framework, eu tenho hipóteses e os testes para a gente fazer aqui. E a gente vai rodar essas sprints aqui para entender, de fato, se faz sentido a gente ir para esse caminho ou para aquele caminho. Então, acho que assim, ao longo do nosso papo aqui, tem até um guia definitivo aqui que eu separei para a gente poder... Nossa, essas receitas olhar, todo mundo gosta. Guia definitivo. Um guia, não exatamente um guia definitivo, mas ali um passo a passo, né, do que a gente pode considerar como maturidade de analítica alta, né? Que é já navegando nesse universo da inteligência artificial e de como a gente vai gerar insight no final ali para o cara que está na ponta. E aí, olhando isso no ponto de vista muito do gestor e do dono da agência, né? É um divisor de águas quando a gente começa a pensar em dados nas agências, né? Principalmente aí a grande maioria das agências associadas da Brad. Por quê? Normalmente a gente recebe alguma demanda do cliente e fala, ó, é isso aqui que eu preciso, né? E vai lá, faz para mim, desenvolve. E aí você acaba atendendo necessidades. E aí, o fato de entregar dados e insights é algo que as agências pensam num segundo momento, né? Primeiro é atender aquilo que o cliente quer e tudo mais. E aí, quando você vai partir para uma renovação de contrato, o cliente diz assim, olha, mas eu esperava que você fosse um apoio ao head da área, né? Trouxesse informações para a gente, porque é uma coisa muito passiva. Você vai lá e faz o que eu peço. Não tem provocações, não tem insights, direcionamentos para o tomador de opinião, o tomador de decisão, né? Não tem processos, né, bem definidos, frameworks bem definidos de como implementar isso nessa relação, né? A agência acaba ficando muito reativa nesse processo e acaba não entendendo que ali pode ser talvez a maior alavanca dela de receita. Isso. Porque vai trazer para ela o que qualquer agência deveria estar medindo, que é o tal do LTV. Né? Então, quando você consegue gerar valor, esse é o grande pulo do gato. Talvez aí o principal diferencial competitivo dos próximos anos. Quem realmente conseguir constituir, né, desenhar um processo com ferramentas adequadas, né, estruturadas, e acho que todas as pesquisas indicam aí que o maior desafio do CMO ainda é olhar para tudo de maneira integrada, né, ou integralizada. E essa dificuldade vem porque, como são muitas etapas e muitos processos, o cara acaba se perdendo em algum desses lugares, né? Sim. Então, acho que, inclusive, recentemente saiu uma pesquisa, 58%, né, dos clientes trocam de agência pela falta de clareza nesse resultado entregue, né? E não é porque não tem, muitas vezes, um puto staff ali para entregar esse resultado, é porque, de fato, ele não consegue... Ele gasta um enorme esforço para chegar naquilo que realmente vai tangibilizar a entrega dele no final, ele não conseguir gerar valor. Aí não sabe precificar, né? Tem medo de precificar, porque não vê valor também, vê isso como um custo, e aí ele acaba ficando numa zona ali de, puta, isso é uma bucha para minha agência. Cara, não resolve. Complementando, cara, o que o Beto colocou, a gente fala com a agência todo dia, o dia inteiro falando com a agência. E fica muito claro para a gente que esse é um capítulo, é uma disciplina que a imensa maioria das agências, ela vê como operacional. Ela não enxerga o valor dela no negócio da agência. É obrigação contratual. Eu tenho que apresentar no começo do mês, entre o dia 5 e o dia 10, né? E fica a agência inteira no começo nos primeiros 5, 7 dias do mês, fechando o relatório. Fazendo print de tela. Fazendo print de tela, né? Gestor de print, né? Para cumprir uma obrigação contratual. Cara, enquanto for tratado dessa forma, não vai gerar valor. Não gera valor para o cliente e não gera valor para a agência, o LTV. Aí no final do dia, cara, você cumpriu, você fez o beabá aqui... E, cara, você não me provocou, você não fez nada. Então, eu acho que, primeiro, é uma mudança cultural. Entender que este é um processo, ele é irreversível. Quem não adotar, e ainda, como o Beto colocou, tem que começar por algum lugar. Você vai começar com Excel, com Sheets, você vai fazer algum processo automatizado ou manual que seja, mas você vai se preocupar em processar esse dado, em analisar esse dado, porque ninguém faz isso. O cara vai lá, extrai as métricas, aquela sopa de letrinha, porque
Nem sempre nós estamos falando com o head de marketing, às vezes nós estamos falando com o empreendedor na outra ponta, e esse cara não é um cara que tem conhecimento de marketing, ele tem conhecimento do negócio dele, e a agência vai fazendo o by the book para cumprir uma obrigação contratual. Cara, muda esse jogo. E essa é a chave para geração de receita, para diminuição de churn. Transforma esta área numa área estratégica da agência. Total. Que vai gerar valor para o teu cliente e, consequentemente, vai gerar valor para a agência. Eu acho que essa é a grande mudança. Cultural primeiro. Depois, cara, implantar processo, framework para isso, tem um monte. Tem gente para isso. Nós estamos no mercado para ajudar também. Outras empresas estão aí. Mas se o cara não mudar, né, eu não queria falar o mindset, porque, meu... Se o cara não Tá na moda. Se o cara não quebrar esse ciclo e entender que é uma atividade extremamente estratégica para a agência, para geração de valor, ele não vai dar passo nenhum. É quase como tirar, basicamente, o cara ali que está esquentando a cadeira, tirando os prints para poder ter uma apresentação para entregar no final do mês, mas de fato é fazer com que ele traga ali um insight, que ele realmente traga um valor para a agência, para quando literalmente fazer com que isso cresça, né? E acho que quando fala dessa questão da maturidade também é nisso, pensar que o Excel é um ótimo caminho ali para começar, né? Mas acho que quando a agência ela passa a crescer, de fato precisa ter alguém que olhe para esses resultados, senão simplesmente ele vai ficar aí. O Beto tem um dado muito interessante, cara, do turnover, né? Saiu acho que aquele State Analytics Brasil, que o pessoal da Data Hackers que faz. E eu estava dando uma olhada lá, 40% hoje das posições dos analistas de dados, cientistas de dados, engenheiros de dados, eles não querem seguir na empresa por conta da falta de maturidade analítica. Então, ele prefere buscar, né, um novo... da importância que é dado para aquilo ali. Exatamente. Né, dentro da própria corporação que ele está atuando ali, né, na cadeira que ele está sentando. Então, acho que esse é um dado que mostra bastante, né, essa falta de comprometimento. Né? O turnover das agências é quase 70% para essa posição. Ou seja, cara, esse cara é o cara que vai realmente fazer a mudança para mim. E a gente está falando, volto a dizer, né, a gente está falando de IA generativa. É um negócio que, cara, tudo isso depende de dados. Se eu não tiver essa redução de turnover, se eu não apostar nesse cara, se eu não fizer uma formação adequada para ele, esse cara tem que ser meu maior parceiro dentro do negócio, porque é ele que vai, e processo bem definido, né? A gente, no nosso estudo, o quiz de maturidade analítica que a gente está agora no ar, justamente é para medir isso, né? O que é esse quiz? O quiz é uma campanha que a gente colocou no ar aí recentemente para ajudar a agência a fazer um diagnóstico rápido ali do nível de maturidade analítica que ele se encontra naquele momento. E a gente vê isso por diferentes perspectivas, né? Então tem lá desde o analista até o dono da agência, a gente consegue cruzar essas informações e variáveis para poder falar, cara, você está nesse lugar agora e aqui a gente pode te ajudar aqui, ou você pode buscar isso. E acho que aqui a gente também vai falar de outras ferramentas, outras iniciativas que podem, com certeza, ajudar as agências a se adaptarem. Cara, é engraçado esse negócio, né? Porque a gente tá falando de agências e tal, mas às vezes dentro de grandes empresas, grandes marcas, você vê o quanto que isso ainda não é valorizado. Eu tenho uma amiga que foi diretora de Data Analytics dentro de uma grande indústria de alimentos, uma das maiores do mundo, e ela entrou para fazer a transformação digital e valorizar todas as iniciativas no digital a partir dos dados. E ela arrumou uma briga. E ela chegou até o presidente, o CEO Latam, e disse, olha, se isso aqui não é importante para embasar as iniciativas no digital, não estou entendendo por que eu estou aqui. E ela já tinha um departamento de umas 100 pessoas. E o departamento dela, por ser de transformação digital e muito sobre inovação, ela pegava muito braço, muita coisa nova. E aí, isso dentro de uma corporação muito grande, existe a briga de ego entre os diretores, né? O nível de diretoria é muito complicado em relação a isso. Político, né? Muito político, cara. E aí, chegou um momento que ela disse, não, eu tô fora. Eu não quero aqui passar rasteira em ninguém, não é o estilo dela.
Eu falei até isso para ela, falei, ó, de nível de diretoria, você precisa ter estômago e estar disposto a, né? Mas é incrível, porque você falou o tamanho dessa corporação e não entende isso. Tem um estudo também, não é muito recente, deve ter uns 2 anos, também da Gartner, que 20% só dos projetos de dados até o ano passado geraram insight acionável. Entregaram algum tipo de resultado. De novo, cara, tudo começa na cultura. A gente fala, cara, é isso. cultura. E projeto de dado que vai te levar a ter a iniciar uma jornada de maturidade analítica para alcançar o objetivo final lá na frente, se ele não tiver patrocínio dentro da organização, e não importa o tamanho, pode ser uma pequena agência, uma média agência, uma grande corporação. Se não tiver o patrocínio e ele não vir de cima, o projeto não vai. Não vai. Não vai. É dar murro em ponta de faca. Mas aí também cai naquele lugar que é o cara, o tomador de decisão lá em cima não conhecer de dados, para ele poder entender também todas as nuances que a pessoa que está liderando essa movimentação vai ter, né? E eu acho que esse é um tema também, é uma agenda que o CEO também, hoje, nem todos os CEOs estão realmente absorvendo e falando, cara, eu preciso fazer, né? A gente tem o costume nesse mercado de primeiro dar satisfação de que está fazendo, né? Estou dando satisfação de inovação, olha, estou adaptado, e as agências sofreram muito, né? Quando as consultorias que já estavam lá dentro do negócio coletando os dados e tomando decisão a partir do C-Level. E aí elas começaram a comprar agências, foi um momento que todo mundo se olhou e falou, poxa, para que lugar eu vou? Principalmente ali as grandes, né? As 4 principais consultorias e as 4 principais agências. Digital do mundo hoje é Accenture. Sim. Então, acabou, sem dúvida, esse cara ficando ali no meio sem saber exatamente qual que era o caminho que ele ia seguir, né? Acho que até para pegar também, acho que gancho desse assunto aí, né? De repente colocar, ia pedir para vocês falarem um pouquinho sobre esses obstáculos mais comuns aí, da gente, ou melhor, esses obstáculos mais comuns que as agências elas enfrentam para tentar melhorar essa maturidade analítica, né? Pensando no sentido de uma pequena e média agência, quais são talvez os principais ali obstáculos que elas passam para justamente conseguir alcançar essa maturidade. Eu vou só dar um exemplo antes, fazendo um pouco do gancho com o que o Lucas falou, da tua amiga. A gente participou do Web Summit Rio no ano passado. A gente se encontrou lá. Sim. E a gente expôs, inclusive, um dia a gente foi... Eu entendi 70% das palestras, cara. O inglês tá horrível. Mas você sabe que Tinha na plenária só. É. Não era esse plenária que eles chamavam lá. Que Era o principal lá. o Station Center, sei lá. O principal, eles tinham lá a tradução simultânea no appzinho. Aliás, eu achei bem legal. Bem interessante. E a gente acabou expondo. Eu me sentia meio burro, cara. Às vezes não tava entendendo direito, mas eu não colocava. Não tô entendendo tudo. Principalmente quando tinha apoio visual, né? Slide e tal, e dava para ir mais tranquilo. Agora, quando era aqui no live, painel, assim, era difícil. mais complexo mesmo. E a gente expôs lá um dia, né? Então a gente teve contato com algumas grandes organizações brasileiras que foram no nosso stand ali e fizemos um contato depois para conversar e tal. Cara, é incrível. Você fala, não é possível. Não é possível que uma empresa deste tamanho, eu vou guardar segredo aqui de quem são elas, mas, cara, não é possível que você está trabalhando com planilha. Que tem 6 planilhas com variações de uma mesma base de dados. E cada ação que vai fazer, o cara tem que ficar compilando, higienizando a base. Não é possível, cara. E um negócio desse tamanho, um negócio de alguns bilhões de reais. E essa é a realidade, cara. E aí, O óbvio só é óbvio pro olho treinado, né? Não sei de quem que é essa frase, mas é... O óbvio precisa ser dito. Exato. Essa é minha. Rigo. E aí, respondendo então a sua pergunta, eu acho que tem uma série de coisas que acabam impactando, né? Essa baixa maturidade analítica. Acho que uma delas é a perda do especialista, né?
voltamos ali ao turnover, né? Porque quando esse cara vai embora, ele leva inteligência, ele leva qual que é a ferramenta que você implementou, ele é um pouco o guardião desse processo, né? E, volto a dizer, 70% ficam menos de um ano dentro de uma agência. Isso é um dado, né, bem crítico. A troca contínua dessas ferramentas, né? Do processo também, a gente costuma sempre dizer que o mínimo ali para você fazer o teste mesmo, de aderência de um processo é 6 meses, né? E até para mostrar essa consistência para o cliente respeitar o seu processo, né? Então, acho que esse acaba também sendo um impacto muito grande. A falta de conhecimento dos líderes, que a gente voltou a falar um pouquinho também, já falou um pouquinho antes. Você não tem um entendimento de data ops, entender quais são hoje as ferramentas que você pode usar. O cara chega para essa outra camada estratégica, e não consegue discutir, e ele acaba tomando a decisão e impacta nesses 3 pilares que são muito sensíveis. É o que eu te falo, a jornada é muito grande, então é necessário ter bastante sensibilidade e a pessoa que está acima disso observar mesmo de perto, jogar de mão junta, né? Eu acho que é isso. Não sei se você tem mais alguma coisa a complementar. Cara, acho que é um pouco do que a gente já falou desde o começo da conversa. Acho que a primeira coisa de novo, cultura. O líder, né, acreditar que este é o caminho, que isso vai gerar valor. E insistir nesse caminho, persistir neste caminho. Formando as pessoas, trazendo pessoas certas, os especialistas, não perdendo essas pessoas ao longo do caminho, porque você perde conhecimento, cara. Nem sempre está tudo documentado. A gente sabe, tem um monte de agência que passa por esse problema. Ela opta por uma stack tecnológica, uma ferramenta para compor esse processo de data-driven, e ela está dependendo de um especialista. O especialista vai embora, o conhecimento foi embora. É um cara. Aí vem um outro cara dessa mesma ferramenta e fala, não, mas eu faço diferente. Fala, não, mas velho, eu fiquei um ano montando isso aqui. Falou, não, mas tá errado. Porque o cara quer colocar a impressão digital dele ali e também criar a dependência dele. Então, cara, acreditar que este é o caminho. E é a liderança que vai fazer isso. Juntar gente correta, desenhar os processos, frameworks corretos, as ferramentas tecnológicas corretas para isso e persistir nessa jornada. Entendendo que ela é de geração de valor e não operacional, ela é estratégica. A hora que você muda o ângulo, o prisma pelo qual você vê o negócio, é completamente diferente, cara. Né? Você não está cumprindo o beabá ali, cumprindo o contrato. Vou entregar isso aqui pro cara, o cara não vai ver. Não vai ver porque você mesmo não vê valor no negócio que está fazendo. Como é que você quer que o cliente veja valor? Total. Tem as agências que ainda precisam evoluir nisso, mas também a gente tem as agências que já entendem dão valor para isso, porque muitas vezes o cliente até exigiu esse negócio. A gente, quando conheceu a KPI, até já entrando um pouquinho em casos de sucesso, né, e depois quero ouvir também, quando a gente conheceu vocês, a gente estava vindo de uma franquia americana que a gente tinha de Dash com inteligência artificial voltado para o mercado automotivo. E isso gerava muito valor. E aí a gente precisava arrumar uma solução brasileira, né? Alguma coisa que a gente tivesse também contato para desenvolver. E a gente entendia assim, como é que o pequeno e médio anunciante pode ter isso, né? Porque a conta não vai fechar com essa plataforma americana. E aí a gente conheceu vocês, a gente desenvolveu, né, o próprio painel da Hiro, e isso passou a ser um diferencial comercial. Fábio Federer, a gente passou a vender a Hiro como uma agência que tem uma tecnologia própria, com orientação de dados para tudo aquilo que a gente faz e pode ser mensurável, né? Então, passou a ser um produto. Então, isso afetou toda a parte comercial da Hiro. Então, isso é muito legal, quando você consegue desenvolver alguma coisa para o teu negócio. Então, acho que isso é algo legal da KPI, você ter proximidade para personalizar, eventualmente, alguma coisa que se diz, putz, eu preciso de um parceiro para isso, né? E isso
ser algo que é totalmente diferente na hora de vender. Né? Ó, isso aqui é uma exclusividade da Hero. Sim. E legal até você falar isso, porque a gente atendeu ao longo dessa jornada também muitas agências de médio porte que quiseram construir a sua própria ferramenta. E todas elas não deram certo. Porque é super complexo. Nada melhor do que ter uma ferramenta white label, já ali estruturada, para você só emplacar a sua marca e trabalhar e produtizar da maneira que você achar melhor, né? Então, assim, foi uma tendência, acho que de 2 anos para trás, agências de médio porte que tinham crescido ali consideravelmente nos anos anteriores, falar, pô, vou montar a minha plataforma e vou entrar nesse mercado. E pelo menos 5 ou 6 que a gente conversou lá atrás fizeram esse movimento e todas elas não deram certo. Então, para ver a complexidade, né, do negócio dessa, acho que a única... A Reportei, acho que também é spin-offada de uma agência e a MLabs também foi spin-offada de uma agência. Mas assim, isso lá, 10 anos atrás, né? O mercado já está maduro, a gente está falando de concorrer com Big Techs, então nada mais fácil para a agência, nenhum benefício melhor para a agência do que ela ter uma plataforma pronta para ela só realmente colocar a sua marca e sair ali gerando valor. Aí todo o restante, processos, pessoas, hoje a gente tem essa camada para apoiar, mas isso de certa forma, um job da agência. Né? Ela que tem que encontrar esses caminhos e, óbvio, estamos aqui também discutindo para poder entregar um pouco, né, desse conhecimento que a gente também vê falando com tantas agências lá. Tem algum case aí que você consiga se lembrar? Cara, eu não quero cometer nenhuma injustiça aqui e esquecer. O case da Hero é um case muito legal para nós. E a gente tem no próprio site da KPI tem alguns cases lá de agências. Eu acho que mais do que citar um case ou outro, é entender que quando você monta esse processo, enxerga este processo de adotar uma cultura analítica, uma cultura data-driven, e transforma isso em um processo estratégico da sua agência, que vai gerar valor para o cliente, vai reposicionar a agência no contexto mercadológico. Então, sai a atividade operacional, entra uma atividade estratégica, que vai gerar valor para o cliente e, por consequência, vai gerar valor para a própria agência. Então, esse é o exemplo do case, que é essa mudança. Cara, não vou fazer porque é uma obrigação, não vou fazer porque eu tenho que entregar um relatório. Eu vou transformar isso em algo estratégico para mim e para o meu cliente. Mas a Hero, ela fez isso. Foi um case e mais do que isso, ela também estimulou a gente a ir para o programa de parceiros, que é um programa que abraça, pega realmente ali na mão do cliente e entrega muito mais do que uma ferramenta. E aí sim apoia ele em todas as camadas dessa jornada analítica que ele vai passar. Né? Então, seja com a geração de leads, seja com frameworks de como ele pode utilizar, né, e gerar valor dentro da agência dele. Inclusive, um dos, para mim, assim, principais, é o que inclusive tem motivado a gente a construir conteúdo, é o de criar uma comunicação. O Rigo fala muito sempre para mim que a agência ela tem essa dificuldade daquilo que não é atividade fim, de ela realmente construir. Atividade meio, ela realmente fica... acaba sendo um pouco mais displicente em relação àquela entrega. Mas, pô, a gente não faz outbound para fazer aquisição de clientes? Então, você não cria uma cadência de comunicação? Escolhe ferramentas específicas? Por que você não coloca no seu processo? Em vez de olhar só para a ferramenta de dados, de visualização de dados, ou a ferramenta de coleta e conectores que eu vou usar, por que não olha para como que eu vou cadenciar, como que eu vou construir os touch points de relacionamento com esse cliente? Então, pô, eu vou... Toda segunda-feira vai um e-mail automatizado lá para ele falando, cara, e aí, ó, seu dashboard tá aqui. Né? Bota gente manual também nesse processo, porque é job de atendimento também fazer esse rapport. Sim. Né? Então, eu acho que hoje o que mais falta ainda, isso aí do menor até o maior, tá? É realmente você construir uma jornada e olhar para essa jornada de maneira criativa. Então, pô, vou mandar um vídeo. Pô, toda segunda-feira eu mando um vídeo lá, analiso em tempo real. Olha, pô, cara, vi aqui que mudou, não sei o quê. E eu vou criando, degustando e construindo uma relação de confiança com esse cara.
né? De tipo, ó, a gente tá aqui olhando pro negócio, ó, tá lá, tá na tela, a gente observa, a gente não deixa lá e depois te entrega, te dá uma satisfação, né? Então eu acho que esse é um pouco até do que a gente vem trabalhando muito para construir. A gente quer realmente levar isso para o mercado, né? De mostrar a importância principalmente desse framework de geração de valor. Jornada de geração de valor, né? Jornada de comunicação, cara, transparência e comunicação. É óbvio, diferentes formatos para fazer isso acontecer, com certeza. Mas, e tem que ser criativo também, tem que se botar um pouco de criatividade nesse processo do dado. Mas eu acredito que com isso você resolve muito bem. Aí o resultado é enorme. A LTV, turnover bom, gente feliz e resultados extraordinários. Cara, você falou um negócio que é interessante. O Leandro, meu sócio, uma vez chegou e falou isso para mim. Cara, vamos fazer o seguinte, clientes menores, com ticket médio menor, eu preciso fazer com que o relatório não seja apresentado em reunião. Ele tem o painel e tal, mas a reunião é muito dispendiosa financeiramente. Então eu vou começar a gravar vídeos e mandar o relatório em vídeo. Eu falei assim, que isso, cara? Isso não vai virar nada. Meu. Não vai dar certo. E aí ele começou a gravar e enviar. E na hora que você falou agora eu lembrei disso. Eu falei, puto, curioso pra caramba, porque eu não botei fé nesse negócio. Mas como ele sempre foi de atendimento, você faz o que você quiser, cara. Meu negócio é comercial, você que entende desse negócio da porta pra dentro. E deu certo, cara. Óbvio que você precisa de touch points com o cliente. Então, atendimento tem hora que tem que aparecer, o head também. Mas dentro de uma jornada, isso ajuda muito. Então, quando você fala dessa questão de também usar isso de uma maneira criativa, para mim fez todo sentido. Porque para o cliente isso é uma entrega que faz sentido. Pô, eu vou para uma reunião, não, cara, me manda, a hora que eu quiser eu assisto e posso passar para outros, assistir de novo. Gera uma autoridade, né, cara? No processo, no processo. Não de uma única pessoa, de uma única parte do processo. Então eu tô falando lá do cara que tá manipulando o dado, mandar ali, pô, vou programar aqui para soltar 3 insights por WhatsApp pro cara, sabe? É desenhar a jornada de ferramentas da comunicação que você vai ter na relação com esse cliente, e não só, puxa, eu preciso de uma ferramenta de visualização de dados, e ela tem que ter todos os conectores do mundo, com todas as possibilidades de cruzamento do mundo, para resolver meu problema. Não vai resolver. Não é sobre isso. Não vai resolver. Não é sobre isso. Mas você tá bom de bordão hoje, hein? esse não é sobre isso, tá na moda também, né? Cara, é o que o Beto falou, é uma jornada de geração de valor. Para o cliente e para a agência. E se você enxerga isso como estratégico, cara, você tem que criar uma rotina para isso. E não é uma rotina só da operação da porta para dentro. De novo, é uma atividade meio, cara. Se ele não enxergar que isso faz parte também da atividade fim e que é estratégico para a agência, que vai gerar valor, ele nunca vai tomar liderança disso. Priorizar isso frente a tantas outras atividades que a agência tem. Porque você falar do ponto de vista conceitual, a atividade fim da agência é conceber, planejar, executar, e aí cair no colo dela, mensurar e reportar resultado. Se ele continuar achando que caiu no colo dele e ele precisa fazer isso para cumprir contrato, ele não vai gerar valor. E aí o cara vende mais porque é fresquinho e fresquinho porque vende mais. Não entrega, não gera valor. Não gera valor porque não entrega. Vou montar um perfil, Rigo Frases. Ele tá preparado. Um monte de gif, cara. O pessoal do meu time fala que eu sou... Como é que é, Tonho? O homem das palavras. Ah, muito bom. É isso mesmo. Fábio Federer. Vamos então agora pro bate-bola. Pessoal, esse é uma coisa nova, hein? A gente agora vamos fazer pela primeira vez, né? Quase que um talk show aí, né? Acho que também a gente quebrar um pouquinho esse clima, né? Marília Gabriela. Marília Gabriela. Eu acho que aquela questão, quando a gente começa a falar de dados, né? Parece que a gente está falando de uma coisa tão séria, mas acho que pode ser uma coisa um pouco mais tranquilo, mais leve. Acho que uma coisa de bate-pronto ali. Acho que talvez essa ideia do bate-bola vai funcionar bem aí. Vamos. Bem, vou colocar como você coloca outra? Pode ser ou vou direto? Toca aí, vamos ver. Toca aí. Tá, e de repente, quem quiser, de repente vai para um e vai para outro, beleza? Tranquilo. Quais ferramentas as agências usam para analisar os dados? Se vocês quiserem colocar umas 2 aí. Cara, hoje
Eu vou dar uma resposta longa porque estava no meu roteiro. Ah, não. Poxa, Basicamente, tem que ser hoje a gente rápido. É a primeira coisa que vem na tua cabeça, em 2 minutos. Vai! KPI, né? KPI. Pronto! Boa, resolvido. Boa, bem melhor. Discutir como Mas acho que vale contextualizar depois, porque tem, Por favor. tem muita coisa que está no mercado Sim. e é importante colocar. Não importa o caminho, né? Importa você fazer. Agora, você tem as Big Techs, né? Quer seguir aí, Beto? Eu acho que é legal. Tem, até para Então- enquadrar um pouquinho hoje como que está o favor. mercado, né? Então a gente tem lá Tableau, Power BI, licenças globais, grandes empresas, dados todos já conectados ali, dados da empresa conectados, qualquer fonte externa, ferrou, vai precisar do time de inteligência de mercado ou contratar fora e aí o compliance vai barrar e aí vai demorar, né? Numa segunda camada a gente tem o Google Data Studio, agora Google Looker Studio, que esse sim dá uma série de possibilidades, ainda que tenham conectores nativos só do Google, mas você tem ali outras ferramentas que você pode acoplar, como Supermetrics, de automação de preenchimento de células de Google Sheets e tal, que resolve muito bem, talvez aí a ferramenta que tem o maior share de mercado hoje. Aí no Brasil a gente tem ali no meio a KPI, né, já sendo muito mais no code, já entregando uma facilidade, já indo mais para o BI também, menos ali para reporteria, indo muito ali, sempre foi dashboard, mas muito indo agora para o BI, né? Não para o tomador de decisão e só para visualização de dados. E aí a gente tem Reportei e DashGo, que são empresas que vieram já de uma cultura mais da reporteria, né? Então, entregando muita coisa pronta já ali, e ainda muito estática, mas também já migrando e evoluindo seus produtos para o dashboard em tempo real, para tomada de decisão, com inteligência artificial, inclusive, e tudo mais. Então, o cenário, por isso que parte do meu roteiro ali era falar que tecnologia está resolvido para caramba, cara. Tá acessível para todo mundo. E aí, a gente está falando só de visualização de dados, mas se eu for falar de coleta de dados, você tem Make, N8N, você constrói qualquer fluxo de dados hoje, assim, com uma facilidade, num custo super acessível, sem você precisar ter grandes conhecimentos, já é bem low code esse formato. Então, tá tudo aí, tecnologia não é o problema. O problema hoje ainda está nas pessoas, está em gerar valor, está em olhar para a sua Como operação, ver, né? E como ver o negócio. em turnover, em responsabilização, tudo isso, cara. Mas Foi bem legal o bate-bola. tecnologicamente, o negócio tá bom. Você viu que a gente tem muito. Mas agora a gente O cara foi vai aquele só- atacante fominha que pegou, saiu com a bola, tocou pra O cara ninguém. chegou na área fazer o gol, voltou. A gente tem muito ainda para poder treinar esse bate-bola aí, mas quem sabe para as próximas a gente vai melhorar essa Não, mas era dinâmica aí, importante, né? era importante. eu a gente tem acho. um contexto, senão fica puxando a sardinha, né? Não é essa a questão. Acho que tem um contexto maior que tem que ser clarificado Com certeza. para a audiência. Até porque, de poeta. repente, né? Acho que quando a gente pega ali, se pegar um corte, vai falar, poxa, do que os caras estão falando? E acho que faz sentido, de repente, ter alguns momentos ali que são importantes. Mas vamos continuar esse bate-bola aí. Bora, Se de repente bora. quiser complementar, a gente entende que é necessário aí também. Vamos lá. Como as agências, né, elas apresentam seus resultados. Aí pensa aí, alguma forma. Talvez a gente até já tocou um pouquinho no assunto, mas como elas apresentam esses resultados? Hoje, ainda relatórios é mais do que dashboards, né? Tem gente que faz junto ali relatórios e dashboards, relatórios e apresentações, né? Tem um pouco de tudo, né? E as pouquíssimas, que é o que a gente poderia considerar como um nível de maturidade analítica alta, que seria gerar insights, só gerar insights, né? Então, o cara tem o painel, mas como apoio, mas ele também já gerei valor ao ponto de ele entender os dados que eu tenho ali para que eu foque só mesmo na geração de insights acionáveis. E acho que também tem muitas ferramentas chegando com a mudança agora do mundo, vindo aí o mundo cookieless, tem muita gente já construindo ferramentas. Isso é muito legal que está vindo, que é para você já acionar a sua audiência e fazer receita, né? Que é o que todo mundo quer.
Perfeito. A gente já viu que bate-bola, assim, ele vai precisar ter um complemento. A gente não vai conseguir seguir ele, né? Anexo. Eu acho que é importante, né? Acho que quando a gente pensa no sentido ali do podcast, a gente tem ali um conteúdo, né? Para quem já é da Brad, para quem ainda não é da Brad, a forma de também compreender algumas coisas que são importantes para poder aplicar no seu dia a dia aí, que com certeza acho que a gente tem um conteúdo riquíssimo. Então, por mais que seja esse bate-bola, se a gente não complementar, a gente acaba perdendo conteúdo, né? Com certeza. Seguindo lá, né? E qual é esse periódico, né? Dessa apresentação de quanto tempo ele é feito, se tem ali uma regra, se não tem? Não, hoje, assim, tem até pesquisa que a gente usa, pesquisa de mercado, né? Mais da metade das agências apresentação de relatório mensal. 1/3 não apresenta relatório ou apresenta em períodos superiores a 1 mês. Né? Isso é dado de pesquisa de mercado, cara. Que você pegar no mês digital, cara, é a dobra do tempo, né? Mais de 1 mês, cara, porra, virou século. Né? Você está olhando para 45, 60 dias para trás. O que você vai gerar de insight? Você vai reportar alguma coisa do que foi, sem gerar valor, de novo, tudo aquilo que a gente já falou. E aí, essa é uma atividade operacional. Atividade estratégica é aquilo que o Beto falou. Cara, como é que eu vou estabelecer uma régua de comunicação para gerar valor para o meu cliente? Vou mandar vídeo análise para ele? Vou mandar um WhatsApp? Qual que é a periodicidade disso? Claro, dependendo do cliente, tem cliente que é mais nervoso, a área que ele atua, ele precisa de mais elementos, outros são menos nervosos. Mas, enfim, se você não estabelecer uma régua de comunicação que não pode ser mensal, você vai ficar para trás. E hoje a regra é essa. Eu sou do time dos anexos aí, então vou fazer... Eu acho que isso depende muito também do business e do quanto que é investido, né? Que aí traz o grau de nervosismo do cara, né? Sim. Eu tinha um cliente de e-commerce de produtos religiosos. Eu nunca achei que o negócio é abrir uma igreja ou vender santo, viu, cara? Nossa, o cara fazia anúncio na Rede Vida, depois da missa, com um padre, e bombava de vendas. Então esse cara era reunião a cada 3 dias. E ele tinha um investimento em Google Ads substancial e Meta também. Então era um cara que era assim, ele tinha um call center, tem um call center que gerava lead para vender, mas também vendia no e-commerce. Então era uma coisa assim, louca, cara. Agora, você tem um cliente que é B2B, um cara vende um SAP, que o ticket médio é 300 mil. Esse cara vai receber 20 leads e se você jogar a qualidade lá no peitão dele, já era. Ele tá feliz, vai querer uma reunião por mês e... às vezes nem vai querer passar muito o resultado ali, porque isso é outra coisa ridícula, né? Tem cliente que tem uma mentalidade que você fala assim, cara, qual é o problema de eu ter acesso ao CRM, né? Isso é até um ponto importante, que 80% das agências não tem integração com o CRM, não analisa o CRM. Olha isso. Isso assim, como que hoje, competências que estão completamente interligadas, você não tem o acompanhamento, né, cara? Você não sabe como também o seu trabalho está se derivando, para onde ele está indo, né? Não, isso, cara, é um negócio assim, se o meu cliente estiver assistindo, ele vai saber quem é, mas a gente tomou uísque, uma charuta, então ele tá em casa. Pega uma cerveja aí, ó. Não, ele é... Mas é uma cultura antiga, né? Demais. Não, esse dado aqui eu não posso abrir. Eu vou fazer o quê? Eu vou Pôr no aumentar preto, o né? FII? Pôr no preto. Por causa disso? É. Meu amigo, né? Mas às vezes se for multinacional, tem uma diretriz global que não pode compartilhar, aí começa a compliance. Mas, cara, tem que mudar isso. Eu acho que a Brad, quem está atuando no mercado, tem que iniciar um conjunto de ações para mudar isso. Porque é fundamental que você tenha uma visão ampla daquilo. E ele tem que entender que isso é valor para ele também. Claro. Né? Até porque ele pode me cobrar mais ou menos com aquilo lá. Lucas, no ano passado você fez 1 para 30. Exato. Ou agora você está me fazendo 1 para 20. Enfim. Mas todos precisam amadurecer nesse ponto, né, cara? Caramba. Também tem isso, né? Isso me assustou bastante. Esse dado me assustou bastante. Você sabe que eu não vira bate-bola, né, cara? Não vira. Meu, Tá tudo bem. freestyle. Você sabe que quando a gente faz reunião com a agência, tem lá um discovery ali no início da reunião para fazer um entendimento da agência.
E quando a gente desenhou a pesquisa, pô, eu sou velho, né? Ah, Eu sou das antigas. E eu tinha receio de que algumas perguntas o cara não ficasse confortável em responder. Muito louco isso, né? Porque talvez eu não ficasse confortável porque talvez por ser mais antigo, mais velho, tal. E, cara, ninguém tem. Os mais novos são super tranquilos, cara. E fala, cara, não, isso aqui é um trabalho conjunto, é quase que para construir a comunidade, isso vai ajudar todos nós. Eu faço questão de colaborar. Eu acho muito legal isso, cara. E eu vejo isso de uma forma muito mais suave, mais fluida nos mais novos do que nos mais velhos. Os mais velhos, cara, não, eu vou levantar essa informação, não vou abrir essa informação, não, isso é sigiloso. Tá bom, então. Só uma Você observação. sabe que tem neurologicamente uma forma de você fazer uma pergunta que às vezes você pode achar que é delicada diante do seu background, mas você faz sem o cara... Porque se você chega pra alguém e faz uma pergunta assim, falando, desculpa te perguntar, mas... Aí o cara já fala, o que ele vai perguntar? Exato. Agora, se você pega e vai direto, isso e aquilo, Deixar no por no mais que flow. seja sensível, o cara fala assim, mas... já fez a pergunta direto, então... Não, você emenda uma na outra. Você pergunta quantos são? E quanto paga mesmo? Call to action. É natural. Depois a gente faz um podcast de técnicas de venda. Isso, boa. É quase Acho como mandar mensagem, né? Do tipo, preciso falar com você depois. Putz, essa mensagem, acho que pensando nesse sentido, né? De, cara, o quanto a gente fica na expectativa ali do Já cara, fala meu, o que que você gera- Pô, gosta. depois não, fala agora. Já mandou mensagem, já caramba? mandou, já gastei Gera tempo olhando. ansiedade, né, na gera uma pessoa. ansiedade. Gera uma É. ansiedade. Não faz sentido, com certeza. E bora seguir, a gente já viu que a próxima já nem tem. Ou então a gente só deixa ali como bullet points para poder conseguir pontuar ali. Mas bora lá. Perder clientes por não conseguirem mostrar resultados. Já passaram aí por essa experiência? Tem alguma coisa que dê para compartilhar? Cara, isso é o grande problema, né? Para 58% das agências hoje. Isso, pesquisa lá, RD, saiu agora a pesquisa da Operandi também. E esses são os indicadores. E aí eu acho que o motivador disso a gente acho que já abordou exaustivamente. Que é essa geração de valor e realmente entender que se você não tiver em consonância com o seu time, né? Fazer o seu time realmente ficar dentro da operação e acreditar naquilo que você está construindo, muito possivelmente não vai acontecer o resultado. Então, acho que é por aí. É isso. É isso. Então, bora seguir, né? Como não ter maturidade analítica pode prejudicar o crescimento. Eu acho que essa também a gente já comentou, né? Acho Já colocou. E então eu acho que é isso. Em relação ao bate-bola, acho que a gente finaliza. Já vimos que não vai funcionar para umas próximas, mas eu acho que o importante é o conteúdo. É um assunto muito complexo. É, pra exato. talvez Vai, Lucas, uma cor. Preto. Não, mas você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? A gente, na verdade, quer trazer no estilo programa, né, de televisão. A gente tá pensando nesses sei lá como é que chama isso, sketchzinha, né? Exato. Mas é um belo experimento, Fábio. É isso que a gente queria, experimentar. Então E a vai gente dando... já tem o resultado. Já fizemos uma B aí. A gente já tem o resultado muito rápido. A gente vai montando isso aos poucos. Mas, pessoal, muito feliz com a presença de vocês. Pô, bate-papo maravilhoso. Só faltou a cerveja, ainda bem que é vodka, né? Então, a gente se sentiu em casa. Obrigado, Fábio, Eu agradeço. pelo bate-bola de tênis, né? Não sei como é que chama, mas... Como você já pode ver, não deu muito certo, né? Tô perdendo aí. Como é que é? Você joga tênis? Jogo faz um ano aí. Como é que é quando a gente fala assim, vamos jogar... Como é que fala? Vamos bater uma Roberto bola? Joga também. Eu jogo. Joga também? Olha Eu só, faz muito tempo que eu não jogo. Eu joguei muitos anos, mas faz tempo que eu não jogo. Eu joguei, coloquei o assunto errado, ou melhor, o tema errado, né? Coloquei tênis pra a galera que Esse já era o joga, bate-bola. né? Esse é o era o bate-bola. bate-bola. Tô começando, né? Eu acho que assim, pra mim, de fato, é vamos jogar. Quem tá ganhando, quem não tá, eu ainda não sei, mas eu acho que no aspecto do esporte, espírito esportivo ali, eu acho que a ideia também, quando a gente pensa aí que a gente está trabalhando no home office, eu acho que ter uma prática de esporte, seja futebol, seja Essencial. tênis ou qualquer um outro, eu acho que é super válido aí. Vamos marcar Opa, espero o uma convite. partida aí. Boa. Grande dia, grande episódio. Meus amigos, se você ainda não faz parte dessa comunidade da Abrad,
tire uma foto deste QR Code, faça parte dessa família, venha, sente nessa mesa, coloque teus conhecimentos e certezas em jogo, que você vai sair daqui sem nenhuma delas. E é isso, a gente está aqui para colaborar com o mercado digital, o mercado publicitário, de marketing, e você pode fazer parte disso. Associe-se. Obrigado novamente, time KPI. Obrigado, time Agência Abacaxi. Depois a gente conversa sobre uns abacaxis para eu descascar lá, para você me ajudar. E até mais, meus amigos. Até breve. Valeu! Valeu.